Hoje vocês vão aprender 3 linguagens para ler as tendências. São teorias criadas por grandes mestres. Primeiro vamos ver o que é a teoria de Dow, depois a estrutura de 5 ondas de Elliott, e por fim como Vygotsky lê o comportamento dos grandes players institucionais. Sabendo essas 3, aquele gráfico que parecia uma bagunça de repente faz todo sentido. Estão prontos para começar juntos? A primeira linguagem da tendência é a teoria de Dow. Foi criada em Wall Street há mais de 100 anos, e continua sendo uma das mais confiáveis até hoje. O conceito central é simples. Olhem para o gráfico semanal de petróleo 4 na tela agora. A tendência não é uma bagunça, ela tem uma estrutura clara. Em uma tendência de alta, funciona assim: fundo 1 topo 1 fundo 2 topo 2. Cada fundo é mais alto que o anterior, e cada topo também é mais alto que o anterior. Na baixa é exatamente o oposto. Os fundos vão ficando mais baixos, e os topos também caem. É isso que a gente chama de tendência. A teoria de Dow divide qualquer tendência em 3 fases. A primeira é a fase de acumulação. Na acumulação, os profissionais e as instituições começam a comprar de mansinho. Como o público geral ainda não sabe de nada, o volume de negócios fica tranquilo. Volume igual ao indicador que mostra quantas pessoas negociaram o ativo. A segunda é a fase de alta. Conforme os traders vão percebendo o movimento, todo mundo compra e o preço sobe rápido. O volume de negociação também aumenta junto. Na terceira, a distribuição. Quem entrou primeiro começa a realizar lucro. Enquanto o público que chegou atrasado compra caro, a instituição sai quietinha. A repetição dessas 3 fases é o motor de qualquer tendência. A segunda linguagem é a das ondas de Elliott. É um padrão de repetição que um analista americano chamado Elliott descobriu nos gráficos durante o século XX. Olhem bem para o gráfico diário de petróleo 4 na tela. Quando o preço sobe, ele fazendo um movimento de 5 ondas, onda 1, onda 2, pequena queda, onda 3, forte alta, onda 4, pequena queda, onda 5, alta final. Depois, ele desce em 3 ondas, onda B, pequena alta, onda C. Por que 5 mais 3? Assim como nas conchas do mar, nas ondas do oceano ou nos galhos das árvores, existe um padrão na natureza onde estruturas menores se repetem dentro de estruturas maiores. A gente chama isso de fractal. Elliott descobriu que o preço das ações também segue esse ritmo natural. Esse padrão de 5 mais 3 se repete no gráfico semanal, no diário e no gráfico intradiário. Tem onda pequena dentro de onda grande, e onda ainda menor dentro da pequena. Entre as ondas, aparecem proporções matemáticas muito interessantes. A sequência de Fibonacci é 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Onde cada número é a soma dos 2 anteriores. As proporções entre esses números, como 1,618, aparecem tanto na natureza que a gente chama de proporção áurea. Na história dos gráficos, observa-se com frequência que a onda 3, a mais forte, costuma se mover cerca de 1,618 vezes o tamanho da onda 1. A onda 2, a primeira correção, costuma recuar entre 38 e 62 da onda 1. Se você olhar no gráfico, vai ver com frequência que a demanda por compras se concentra nessa região. Mas lembre-se, isso é apenas um padrão de probabilidade, não uma regra sem garantida. Se rolar um choque externo, como uma notícia de juros ou uma reviravolta política, essa proporção vai para o espaço. Porém, nos gráficos normais, é um fato empírico que essa faixa representa um patamar relevante de negociação. A terceira linguagem é a teoria de Vygotsky. Ela analisa o padrão típico de comportamento dos investidores institucionais. Vygotsky defendia que o mercado repete um ciclo de acumulação,
alta, distribuição e baixa comandado pelas instituições. Dá para encontrar esse mesmo ciclo no gráfico semanal de petróleo 4 na tela. Na hora de acumular, o preço fica andando de lado dentro de uma faixa, o famoso caixote, e o volume fica baixo. A instituição vai comprando quietinha. A oportunidade dos grandes players acontece justamente quando o público geral está ignorando o ativo. Como sair desse caixote? Quando a instituição já comprou o suficiente, o volume dispara de vez e rompe a faixa. Quando o preço ultrapassa o preço médio de compra da instituição, o ponto de equilíbrio, o player finalmente começa a lucrar e se prepara para a distribuição. O volume sempre antecipa todo esse movimento. Resumindo o núcleo das três teorias, a teoria de Dow lê a tendência através da alta ou queda gradual de fundos e topos. As ondas de Elliott prevêem o tamanho das ondas usando a estrutura de 5+3 e a proporção áurea, e Vyckoff identifica a intenção dos grandes players, acumulação e distribuição, analisando o volume. Ao analisar esses três juntos, o gráfico que parece aleatório de repente se lê como uma estrutura lógica. Você consegue identificar onde está o ponto de entrada mais racional. Sinal de alerta: nunca se esqueça, essas teorias são apenas probabilidades e tendências. Não são respostas sem certas, e notícias rápidas ou anúncios de políticas podem quebrar qualquer padrão a qualquer momento. Na próxima aula, você vai aprender como aplicar esses três conceitos de forma integrada em gráficos reais. Aviso: esta aula tem puro objetivo educacional. Não se trata de recomendação de investimento, e toda decisão e responsabilidade são suas.